Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa videoaula sobre o sistema Impacto. Nessa videoaula, iremos continuar ainda falando sobre o módulo de cadastro, sendo mais específico, iremos falar sobre a rotina de fornecedores. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui em cadastros, né, no módulo de cadastro, vamos em fornecedores e vamos aqui na rotina de fornecedores, certo? Bom, aqui ele tem o mesmo conceito que já vimos no cadastro de clientes, tá bom? Então quando você aprende um, você aprende para os demais também, praticamente. Nós temos a coluna status, que tem os mesmos status para serem utilizados, tá? E aqui temos um pouco menos de informação, não temos aqui o histórico de telefone, tá? Aqui só temos aqui criar cliente, que vai fazer aquela função especial que já vimos no cadastro de cliente de transformar o cliente em um fornecedor. Aqui é o inverso, vai transformar o fornecedor em um cliente. E a posição do meu fornecedor, que vai mostrar todos os movimentos de entrada que foram feitos ali para ele, informações de detalhe, todas as mercadorias que ele me forneceu sucessivamente, tá bom? Bom, dito e feito, vamos direto aqui para o cadastro, tá? Vamos inserir aqui um cadastro novo. Eu vou colocar aqui desta vez uma pessoa do tipo física, tá? Vou dar um enter aqui na informação. Ele já me trouxe alguns dados que ele já preencheu, né? Status aqui ele está como ativo. E eu vou colocar aqui. Vamos cadastrar um fornecedor genérico. Vou colocar fornecedor A, por exemplo, tá bom? Vamos para o próximo campo. Vou também fazer a mesma coisa. Só que eu vou colocar alguns dados de endereço da própria TRS, tá bom? Então vamos colocar aqui o endereço, o CEP aqui, né, para ele poder colocar muito mais ágil aqui a forma de informação do que eu ficar preenchendo todos os campos, né? Olha lá, colocou. Eu vou colocar aqui o número. Viu só? Rapidinho, colocamos. Não vou colocar complemento dessa vez, tá bom? O KNAI não vou também informar. Aqui CPF, como eu não tenho um CPF genérico, eu não vou informar aqui, tá bom? Mas seria interessante eu colocar aqui a informação do CPF certinho, tá bom? Ele vai seguir a mesma segmentação que tem aqui pro CNPJ. O RG, a mesma coisa, tá? Inscrição municipal, para informar aqui. Aqui temos o indicador de IE, tá bom? Para ser utilizado. Então, no caso aqui, o meu seria realmente não contribuinte, né? Já que não é CNPJ, então seria um consumidor final, nesse caso aqui, né? Posso informar aqui o DDDI, DDD, telefone e outros dados adicionais que eu posso encontrar aqui e deixar armazenados aqui dentro. Nós temos ainda o correio eletrônico para e-mail de NF, né? No meu caso aqui, na parte de fornecedor, é o inverso. Do que ele já entrar como sim, ele vai entrar como não. Então, se eu quiser ativar, eu só preciso colocar essa opção como sim e informar o e-mail, tá bom? Código do país, o nome do país, o ID estrangeiro e a conta contábil. Mesma coisa, para caso esse fornecedor seja do tipo agora importação. Então, diferente do caso de clientes, que ele era exportação, né? Aqui vai ser do tipo importação, tá bom? Mas também se refere a fornecedor estrangeiro, tá bom? Bom, informei aqui esses detalhes. Como já vimos, os campos que são em negrito são obrigatórios e como eu preenchi todos os em negritos, eu posso já salvar direto e ele vai me gerar um código aqui certinho, que é o último sequencial, tá bom? Bom, eu posso abrir aqui a guia de créditos e compras, que vai funcionar da mesma forma que a parte de clientes, né? Eu tenho o limite de crédito, tenho o vencimento aqui relacionado ao limite de crédito, então eu posso colocar aqui que com esse fornecedor eu tenho um limite com ele. Nossa, o fornecedor acabou me dando 1000 de limite de crédito, então vou entrar aqui no modo edição, só para a gente poder preencher essas informações. Tá aqui, ó. Ele me deu 1000, então lá no sistema dele, por exemplo, eu tenho 1000 de crédito que eu posso gastar, que eu posso usar nele antes de ser bloqueado, talvez. Essa aqui vai ser uma forma mais de tipo análise do próprio financeiro para saber como que está o controle com ele, como que está sendo utilizado, se eles estão realmente gastando crédito com esse fornecedor sucessivamente. E quando que é a data desse limite de crédito, às vezes quando que vai expirar ou quando vai acabar. Então você pode anotar aqui a informação, tá bom? Bom, aqui temos o saldo do crédito que ele vai gerar, conforme tem as movimentações internas no sistema, conforme tem notas de entrada sucessivamente, tá? Aqui temos o maior valor, né, do limite de crédito, menor, tá? A primeira compra que você realizou com esse fornecedor, a última, sua maior compra, sua menor compra, sua média de atrasos com ele, seu número de compras, seu número de pagamentos, seus títulos em atraso, seu maior título, seu menor, seus cheques que foram devolvidos e sua última devolução. Se eu clicar aqui no salvar, algumas informações já vão ser preenchidas de forma automática, tá bom? Então elas já são preenchidas de forma automática. E aqui é a mesma coisa, aquele conceito que falamos no caso do cliente. Se eu clicar nesse botão de atualizar acumulados, se eu tiver com a rotina de fornecedor aqui aberta, no caso desse fornecedor aqui informação,
e alguém estiver mexendo com o cadastro dele, estiver fazendo uma nota de entrada, por exemplo, para que eu tenha as informações atualizadas, é só clicar aqui que ele vai atualizar os campos, tá bom? Bom, aqui eu tenho o banco agência conta que eu utilizo com esse fornecedor, é mais para eu poder anotar, falar, ó, com esse fornecedor eu utilizo bastante esse banco agência conta, que é o mais comum que eu faço com ele, então você pode cadastrar aqui. O grupo do fornecedor, da mesma forma você pode colocar aqui o grupo relacionado a esse fornecedor, a tabela de preço para este fornecedor, no caso, se você tem um catálogo de tabelas, no caso, vários catálogos sobre o seu fornecedor, e você quer registrar o catálogo aqui, como que é o preço de custo que você utiliza com esse fornecedor, a transportadora, o segmento de mercado que você tem com esse fornecedor, a condição de pagamento. E, novamente, aquele mesmo detalhe. Se você preencher, por exemplo, condição de pagamento e transportadora, é só um exemplo, tá? Tem outros campos aqui também. Vai ser fundamental para que quando você fizer a nota de entrada, ele já preenche essas informações na nota de entrada, para que facilite o seu processo. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou entrar aqui no modo edição novamente, eu vou aqui em créditos e compras, tá? E eu vou colocar aqui, por exemplo, transportadora que a gente tinha colocado lá no caso dos clientes, que é a própria, tá? Então é a mesma. E vou colocar a condição de pagamento também, do tipo à vista, tá bom? Lembrando que se eu não souber, eu posso também clicar na lupinha, ele vai abrir as informações e eu posso pesquisar por lá, tá? Forma de pagamento, eu vou colocar aqui, dessa vez vai ser dinheiro que eu utilizo com ele, tá? Aqui tem o faturamento mínimo que eu tenho com este fornecedor, tá bom? Categoria financeira, eu vou deixar vazio dessa vez, tá bom? Nós temos aqui o crédito de regra fiscal automático que eu tenho com este fornecedor para poder facilitar meus impostos que eu tenho com esse fornecedor, tá? Controle. Porém, na parte de notas de entrada, nós temos uma inteligência de importação de XML, que quando chegarmos na parte de nota de entrada, eu mostrarei essa inteligência, tá? Certinho, explicando a funcionalidade e o processo dela, tá bem? Bom, nós temos aqui o desconto, o percentual de desconto que temos aqui, tá? Então eu posso aplicar um desconto que eu sempre recebo, talvez por esse fornecedor, que ele sempre me garante por todas as compras que eu faço com ele, e aí ele vai trazer essa informação lá para mim. O tipo de frete que eu utilizo com este fornecedor, o tipo de preço que eu utilizo com esse fornecedor, o preço de custo, né, com ele, né, com base no que tem lá no caso do produto ou a tabela de preço por fornecedor, tá? Vai depender da regra de negócio que você trabalha. Aqui temos como colocar o vendedor que é vinculado a esse fornecedor, tá? Então, se você tiver aqui um vendedor cadastrado aqui no sistema, você pode vincular aqui esse vendedor para esse fornecedor. Às vezes é o vendedor que faz a ponte para fazer as compras, no caso, para falar, ó, é esse cara aqui que a gente vai comprar, esses são os detalhes da informação da compra e assim sucessivamente. Bom, nós temos aqui também o cliente, tá? Que tem a mesma funcionalidade que a gente viu lá no cadastro de cliente, só que dessa vez para o fornecedor. No caso aqui, eu vou salvar. E esse botão vai ativar aqui do criar cliente. E quando eu clicar nele aqui, clicar em confirmar, ele vai transformar os dados que eu tenho desse fornecedor em um cliente. E vai fazer a ligação, então ele já vai conectar. Aqui ele já me falou, ó, o fornecedor como cliente é o de código 56. Se eu abrir o cadastro 56 do cliente, eu já vou ver que ele vai ter essa ligação de fornecedor, tá bom? Então, já vai feita essa conexão para poder facilitar o processo aqui também, tá? E principalmente, é bem utilizado, como eu até comentei na parte de cadastro de cliente, para questão de, como podemos citar, de devolução de notas. Devolução de notas é importante ter essa ponte ligada em ambos, tá bom? Bom, contatos, aqui eu tenho dados que eu posso acrescentar de contatos, que é da mesma forma de clientes, então eu posso colocar aqui o nome que eu quero, tá bom? O número e o tipo deles, se ele vai ser do tipo, com essa forma de contato, telefone, fax, celular, tá? Vou até colocar aqui celular, eu posso preencher outros dados também, lembrando que os que estão em negrito são obrigatórios. Próxima linha, flechinha para baixo, tá? E se eu quiser apagar, Ctrl Delete várias vezes para poder apagar todas as informações da linha que eu quero selecionada, tá? Bom, aqui a gente tem a guia de produtos. Essa guia de produtos no caso de fornecedor é muito importante, porque aqui você vai anotar todos os produtos do seu fornecedor. Então, por exemplo, quando você compra um produto com o seu fornecedor, o produto que você tem cadastado no sistema é um produto de código X, mas o seu fornecedor chama esse produto de código Y. Tá vendo? Eles vão ter nomes diferentes, né? E para facilitar, você pode usar
esta rotina para anotar informação. Então eu posso colocar aqui o código do meu produto, o código do produto do meu fornecedor, a descrição que vem na nota que manda o meu fornecedor, tá? O código de barras que ele utiliza, a unidade de medida, o NCM e o CEST, tá? Lembrando que eu falei, você pode cadastrar por aqui, mas aí que tá. Toda vez que você tiver um XML ou uma nota de entrada para importar dentro do sistema, na hora que você utilizar a nossa inteligência de importação de XML, ele já vai fazer essa inteligência de te perguntar, ó, o produto do seu fornecedor é o produto de código Y. Qual é esse produto no sistema aqui, no sistema Impacto, né? Qual é o código que a gente tem que utilizar para esse produto? Você vai falar, ó, no meu sistema é código X. E pronto, ele já vai amarrar e vai anotar a informação aqui no fornecedor. E quando tiver outra nota de entrada que utiliza aquele mesmo produto, ele já vai ter a inteligência de ligar e trazer essa informação direta, tá? Ficou um pouco confuso? Pode ficar tranquilo que quando a gente chegar na parte de nota de entrada, a gente vai mostrar isso com melhores detalhes e explicar, tá? Mas o que você tem que ter em mente é que essa guia de produtos, aqui no caso de fornecedor, serve para anotar o código do produto seu com o do seu fornecedor, tá? Perfeito. Eu vou salvar aqui, tá bom? E novamente, você tem a opção aqui de clicar na posição para ver a posição relacionada ao seu fornecedor. Aqui eu posso clicar, por exemplo, e aqui eu só preciso preencher qual é a data de emissão que eu quero consultar, minha posição do meu fornecedor, até quando, qual que eu vou considerar esse vencimento real, tá? E aí eu vou ter outras informações sobre o meu fornecedor, uma posição geral, para ver o que eu estou comprando mais com esse fornecedor, as notas que eu realizei com ele, tá? E assim sucessivamente. No meu caso aqui eu não vou clicar em confirmar, porque não tem esses detalhes aqui cadastrados que vai poder mostrar, mas conforme a gente tiver nas outras videoaulas cadastrando, deixando essas informações aqui mais completas, vou poder exibir essa informação para você, tá? Bom, dito isso, dito feito, aqui está, essa é a parte de cadastro de fornecedor. Vejo você em breve.